Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Justiça aceita nova denúncia contra Marcelo Odebrecht na Lava Jato e a CPI da Petrobras apresenta relatório sem indiciar políticos. E veja também nesta edição. Na Suécia, a presidente Dilma Rousseff conhece os caças comprados pela FAB e diz que não vê risco de ruptura institucional no Brasil. Eduardo Cunha recorre ao Supremo para restabelecer o rito do processo de impeachment e volta a afirmar que não renuncia. Explosão de botijões de gás no centro do Rio de Janeiro danifica 54 imóveis e deixa 8 feridos. Cresce o número de liminares que concedem a pacientes de câncer substância produzida na USP de São Carlos sem comprovação de eficácia. Sou uma sobrevivente do câncer porque eu conhecia fosfoetanolamina. Mesmo com a crise e queda nas vendas, carros chegam às lojas com preços mais altos. Inglaterra ameaça fechar mesquitas e confiscar passaportes de suspeitos de envolvimento com terrorismo. Na China, grupo de balé desafia a gravidade. E na bancada está Marco Antônio Villa, o historiador, e Ayrton Soares, o advogado e ex-deputado federal. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número está aí na sua tela, não se esqueça de se identificar, e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A presidente Dilma Rousseff chegou à Finlândia, a última parada de 4 dias, para a viagem ao norte da Europa para tentar fazer acordos comerciais. Ela falou sobre a crise política e disse não acreditar em ruptura institucional. A presidente chegou à capital finlandesa por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília. Amanhã ela vai se reunir com o presidente Sauli Niinisto para fechar parcerias na área da educação. Mais cedo, na Suécia, ela esteve na cidade de Linköping, onde estão sendo fabricados caças Gripen, comprados pelo Brasil por 4,5 bilhões de dólares. Ao todo, são 36 aeronaves que serão entregues a partir de 2019. A presidente se acomodou na cabine do piloto. Durante entrevista coletiva, ao lado do primeiro-ministro sueco, Dilma foi questionada se a crise política no Brasil poderia afetar a compra dos caças. O Brasil está em busca de uma estabilidade política e não acreditamos que haja qualquer processo de ruptura institucional. Nós somos uma democracia e temos tanto um legislativo como também um judiciário e um executivo independentes e que funcionam com autonomia, mas também com harmonia. Ontem, ainda na Suécia, ela rebateu as críticas do presidente do PT, Rui Falcão, que defendeu a saída do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Ele não está saindo do governo. Ponto. Eu não troco mais desse assunto. Me desculpa, qualquer coisa além disso está ficando especulativo. Aqui em Brasília, a semana começou tensa. O governo esperava que o presidente da Câmara acolhesse um pedido de afastamento da presidente Dilma, mas Eduardo Cunha apenas protocolou um recurso no Supremo Tribunal Federal contra liminares que suspenderam o rito desenhado por ele em um eventual processo de impeachment. Depois da divulgação de documentos do Ministério Público da Suíça, na última sexta-feira, que comprovaram a existência de contas bancárias dele, Cunha afirmou que não vai renunciar e disse que tem condições de continuar na presidência da Câmara. Eu tenho legitimidade para praticar todos os atos inerentes à função pela qual eu fui eleito. E aqueles que desejam, porventura, minha saída, vão ter que esperar o fim do mandato para escolher outro. Ele não tem condições de tocar qualquer sessão da Câmara dos Deputados, muito menos com a gravidade de um impeachment, que ele perderia a legitimidade. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha tem condições de continuar na presidência da Câmara? Não tem, mas não só ele. A presidente Dilma também não tem condições de continuar na presidência da República. Renan Calheiros não tem condições de estar na presidência do Senado. E Eduardo Cunha, tendo em vista as acusações, também não. E se eu fosse fazer a lista, ia muito longe e tal. O que eu acho, e que é evidente, é que há, sim, um vazamento seletivo e a Procuradoria-Geral da República precisa nos explicar. O senhor Rodrigo Janot, por exemplo, o Renan Calheiros, onde está? Se naquele mesmo momento tinha as denúncias com Eduardo Cunha, também tinha com o Renan e outros, Aloysio Mercadante, Edinho Silva. Lembra a história de Edinho Silva? Eu não esqueci. Por que só do Eduardo Cunha? Tem de ser de todos. Então, essa questão que agora centra um fogo no Eduardo Cunha, claramente é a serviço do Palácio do Planalto. E quando a senhora presidente, William, diz
não vai ter ruptura institucional, ela está redondamente equivocada. Por quê? Porque o impeachment é constitucional, foi utilizado em 1992. Ter o impeachment não significa ruptura institucional, significa o fortalecimento das instituições. O que é ruptura institucional? É o mensalão, é o petrolão. Isso sim, portanto, o pleno funcionamento do Congresso Nacional, que a ele cabe o processo de impeachment, a Câmara autoriza, o Senado julga, não é ruptura institucional. Agora, claro que nós estamos num nó górdio que nem o Alexandre Magno, aquele que engorde na Ásia Menor, desatou com a espada e cortou, na verdade, não chegou a desatá-lo e conquistou o mundo conhecido à época tal. É uma situação muito complexa, tem acusações, portanto, que envolvem o presidente da Câmara, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senhor Renan Calheiros, a presidente da República, o seu ministério, o seu criador, a família do seu criador, né? Então, é uma situação muito difícil e de difícil solução a curto prazo. O ideal seria convocar novas eleições, porém, é mais fácil acreditar no Papai Noel. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite, Will. O Cunha ele consegue ainda manter boa influência ali no Congresso, mais especificamente na Câmara dos Deputados. É que muitos deputados podem ter o mesmo destino ou não. Nós estamos em vista aí de outros nomes, né? A delegação desse Fernando Baiano. Podem surgir muitos, né? Muitos outros deputados. Mas acho que há uma diferença entre a posição do Cunha com a posição dos outros. Porque a posição do Cunha, aliás, a minha posição sempre foi a seguinte: todo aquele que for apontado como envolvido com corrupção, com improbidade administrativa, tem que se afastar do cargo que ocupa. Sempre dou o exemplo do Henrique Argrives. A primeira coisa que um homem público tem que fazer, uma vez que se levanta suspeição sobre ele, é se dispor a ficar longínquo, ficar longe da investigação, não usar o cargo que ocupa para poder interferir na investigação e tal. Mas o caso do Cunha é diferente, porque essa investigação que tomou esse espaço todo da imprensa veio lá da Suíça. Foi a Procuradoria-Geral da Suíça que encaminhou para a Procuradoria Brasileira. Quer dizer, pode-se levantar suspeição sobre a Procuradoria-Geral da Suíça, que mandou dados, fotos, imagens, que mandou contas, assinaturas. Quer dizer, a opinião pública está vendo isso. Os jornais exibiram isso à saciedade. Então, isso torna a situação dele um pouco diferente das demais. Porque os demais estão ainda com os processos, vamos dizer assim, estão incubados, né? Do que está sendo acusado o Renan, está sendo acusado na Operação Lava Jato. Mas não foi esmiuçada a acusação ainda, né? Do que está sendo acusado agora, o mais recente caso a nora do Lula, né? Um vazamento, né? Vazamento. Não vale vazamento para o presidente da Câmara, mas vale vazamento para a nora do Lula. E o azar de quem divulgou essa notícia é que o Lula tem 3 noras, né? E tem 3 noras, as 3 estão sob suspeitas, né? Então, você imagina o quadro, esse negócio de vazamento para lá, vazamento para cá. Mas eu acho, sinceramente, que o Eduardo Cunha devia se afastar da presidência da Câmara. Eu acho. Eu não estou considerando, eu sempre disse aqui, não tem condenação contra ele. Ele tem todo o direito de fazer a defesa dele. E vai fazê-la. Agora, continuar na presidência com um agravante. Ele na presidência já se impôs na CPI para prestar depoimento, onde ele cometeu um grave erro de dizer na CPI que não tinha conta no exterior, que pode trazer para ele uma cassação fora de qualquer outro processo, só pelo fato de ter mentido na comissão. Ele também interferiu lá na questão do gabinete, onde foi impresso lá o documento que ia pressionar a empresa, que devia liberar os recursos. Então, tem uma série a conduta dele está permeada de uma participação efetiva no que diz respeito ao processo. Então, eu acho que aí ele devia se afastar voluntariamente. Seria um ato de dignidade dele. Vamos lá registrar a participação dos nossos telespectadores aqui. A Marilídia Puliero, pelo Facebook. Quem cai primeiro, Cunha ou Dilma? A Fernanda Marielle, com esses péssimos políticos no comando do nosso país, como vamos sair da crise? O André Luiz Martins aqui, afinal de contas, quem está comandando o Brasil? Agora tem uma pergunta para você aqui, o Michel Wellington Vila, pelo Sim. Twitter. Se o Cunha, por votos, não sai, por que a presidente, com 54 milhões legítimos, tem que sair? Pergunta para o Vila. Eu diria o seguinte, acho que é uma boa questão, acho que todo mundo, nós estamos é uma república corrupta, essa república acabou,
Esse sistema político está falido. Os partidos políticos não têm representatividade. Nós vemos uma grave crise política, uma crise econômica como nunca tivemos. O ano que vem vai ter recessão. Já estimo em -1. O ano que vem, esse ano, -3. Nós nunca tivemos 2 anos consecutivos. E o ano passado, na prática, foi 0. Então, uma crise ética como nunca tivemos. E o que chega de Curitiba, da Operação Lava Jato, a cada dia, nos assombra, os brasileiros de bem e tal. A grande questão é que essa estrutura de corrupção não apareceu do nada. Ela veio do poder, da estrutura de poder. E tem um chefe, que eu sempre digo aqui, um chefe da quadrilha. Esse chefe é que deu a legitimidade a todo, é o maior desvio, eu que disse e repito, de recursos públicos, já que a Petrobras é uma empresa pública, de capital aberto, mas com maioria de capital estatal, o maior desvio de recursos públicos da história do mundo, não há. Os valores são fabulosos. Então, quando eu estou me referindo à senhora presidente, ela tem outro mundo. O que ela disse agora na visita ao exterior, por exemplo, foi comprar caça. O nosso problema é gastar 4,5 bilhões de dólares em caça, enquanto isso corta recursos, por exemplo, de programas sociais, não temos dinheiro para infraestrutura. Então, o que nós estamos dizendo é que não há governo. E todo mundo que acompanha o cotidiano, eu sou obrigado. Olha, eu acompanho com asco. Eu, quando leio os jornais e revistas, eu tenho um tapão no nariz que é uma vergonha. O fim de semana, eu fui lendo tudo. Eu falei, que país é esse? Os vazamentos, documentos. Eu peguei palestra do ex-presidente Lula, documentos oficiais, revista Época, documentos dos contratos, né? Ele ganhando, no total, 4 milhões de reais por cerca de 10 palestras. Aí foi levantando os valores de cada uma. E as exigências do astropop chamado Lula, uma delas, eu não sei se tem em Montes Claros, gostaria de saber, ele exigia que a cama fosse king size e menu de travesseiros. Tem menu de travesseiros em Montes Claros ou não? Rapaz, tem tanto tempo que eu não volto lá, então, eu nem sei. Mas para o astropop Lula é menu de travesseiros. Olha que menu de travesseiros. Então, quando você vê tudo isso, então quando o telespectador levanta a questão, é uma república podre. O ideal seria a gente acabar com tudo isso, colocar todos esses corruptos serem devidamente processados mais rápido, né? E serem condenados. A estrutura de poder do judiciário não servir para segurar, não ter procuradoria, Ministério Público, que é muito importante, mas que atue, seja todos iguais perante a lei e a gente mudasse o Brasil. Porque a gente não aguenta mais. Eu, por exemplo, quando eu vejo o chefe da quadrilha com a cara de pau dizer o que deve ser feito no Brasil, eu falo, não dá. Vamos só para fechar esse assunto, Ayrton, é uma pergunta do Enio Torres Granel, só para te responder sobre Montes Claros. Ele está falando Montes Claros, porque eu sou de lá. Mas Montes Claros é a 5ª maior cidade de Minas Gerais, uma cidade muito moderna. Não, mas eu só fui lembrar no norte de Minas, eu conheço Minas, trabalhei em Minas. O Enio Torres Granel está aqui pelo Twitter. Cunha pode fazer o papel que o Roberto Jefferson teve no Mensalão, entregar todo mundo? Você sabe que eu ouvi, veio do Rio de Janeiro uma notícia, que só restará a ele a delação premiada para evitar a prisão de sua mulher e sua filha, à semelhança do Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro delator. O delator Paulo Roberto Costa só delatou depois que a polícia apreendeu na casa da mulher, da filha, computadores, documentos que podiam levá-las à prisão. Eu acho que o caso do Cunha, como tem mulher e filha envolvido com dinheiro no exterior, de abacuato, pode acontecer a mesma coisa. Por exemplo, eu não me surpreenderei se houver uma delação premiada a partir do Cunha, porque ninguém melhor que ele, porque os corruptores conhecem muito bem os corruptos. Como eu sei que ele participou de um processo de eleição na Câmara, onde muitos deputados votaram porque foram favorecidos nas suas campanhas com vantagens, verbas e promessas que o presidente atual, Eduardo Cunha, fez, eu acho que a saída dele pode ser essa. Mas eu só queria aproveitar para dizer o seguinte, a República, para mim, não acabou. A República vira estar cada vez mais fortalecida. Os poderes estão funcionando com harmonia. Nós estamos investigando os intestinos do governo, nós estamos investigando o poder legislativo, até o judiciário, Tribunal de Contas da União. Esse é um processo salutar, salutar. As instituições estão fortes. O que acabou foi a representatividade e a confiabilidade em determinados políticos. Aliás, concordo com você, uma grande maioria. Eu já falei aqui que a solução seria eleições gerais. E outro dia o Miro Teixeira, numa entrevista, diz, olha, temos que ter eleições gerais no ano que vem, porque ninguém acredita em mais nada nesse país. As instituições são boas, viu, Ayrton? Eu concordo. Mas
elas não funcionam. Se funcionasse efetivamente, não teria tanta corrupção no país. Acho que essa é a questão. Está sendo apurado. Agora eu quero ver como é que vai terminar o processo. Vamos à frase do dia. Duas frases hoje que nós puxamos para ser a frase do dia. Esse embate aí entre a presidente Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, né, renderam hoje as frases do dia. Veja o que Dilma falou em resposta a um jornalista que queria saber se o presidente da Câmara, por ter contas no exterior, causa constrangimento ao Brasil. E saiba como Eduardo Cunha reagiu. Vamos ao telão, então. A primeira frase é: seria estranho se causasse ele não integra o meu governo, lamento que seja com um brasileiro. Essa foi a frase da presidente Dilma Rousseff. E a outra frase foi a frase do Eduardo Cunha: eu lamento que seja com um governo brasileiro o maior escândalo de corrupção do mundo. Eduardo Cunha. Aí, então, toma lá da cá, né? Eu acho que tem uma diferença aí. Você sabe minha posição com relação ao presidente Dilma e as medidas que tomou. Eu acho que, contra o presidente Dilma, ninguém acusou de ter gasto dinheiro no exterior, de ter dinheiro em contas na Suíça, que alguém da família dela tem lá, foi jogar tênis em Miami com dinheiro da corrupção, que, enfim, não há contra ela uma acusação formal de ter malversado dinheiro em seu benefício pessoal. Isso não há. Essa é uma diferença fundamental que eu tenho que estabelecer e todo mundo sabe disso. Acusaram a Dilma de tudo, incompetente, gerontona, que não dá conta do que é necessário para administrar o país, mas ninguém acusou a presidente Dilma de ter metido um centavo no bolso. Essa é a diferença fundamental entre o Eduardo Cunha e a presidente Dilma. Vila. Eu acho que é o pior momento da história republicana brasileira. Temos uma presidente absolutamente incapaz, né? Uma beócia no exercício do cargo, que sabe dos casos de corrupção, mesmo não levando vantagem pessoal, e isso até agora é verdade, mas sabe dos casos, basta lembrar da Erenice Guerra, eu não esqueço, presidente, que a substituiu na Casa Civil, os escândalos terríveis que envolveu essa senhora, que a substituiu na Casa Civil, isso já em 2010. Agora, e temos um presidente da Câmara com essas graves acusações que pesam sobre ele, documentos que também certamente existem sobre Renan Calheiros, não foram divulgados porque é uma tentativa de acordão, mas não vai dar certo o acordão. É triste o momento que nós temos, quem chefia o Executivo é uma senhora como essa, incapaz, e quem está não chefiando o Legislativo, que é o chefe, é o Renan Calheiros, que é um péssimo chefe, tem Eduardo Cunha como presidente da Câmara. Infelizmente, são os tempos que vivemos. Operação Lava Jato, a Justiça Federal aceitou nova denúncia contra o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras 5 pessoas envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. O presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e os ex-executivos da empreiteira César Rocha, Rogério Araújo e Márcio Faria são acusados de pagar 138 milhões de reais em propina em obras da Petrobras. Além deles, também foram incluídos na nova ação penal o ex-diretor de serviços da estatal Renato Duque e o ex-gerente Pedro Barusco. Todos são acusados de corrupção. Os executivos são réus em outro processo da Operação Lava Jato. Hoje, César Rocha teve a prisão preventiva revogada e vai cumprir apenas medidas cautelares. Pedro Barusco segue em liberdade. Os demais estão presos desde junho. Também hoje, pela primeira vez, a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, prestou depoimento. Graça foi ouvida pelo juiz Sérgio Moro por meio de uma videoconferência. Ela foi convocada como testemunha de defesa do ex-executivo da Andrade Gutierrez, Antônio Campelo. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, a empreiteira pagou propina a dirigentes da Petrobras em pelo menos 10 contratos com a estatal. Andrade Gutierrez deve pedir para que o Supremo Tribunal Federal anule a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, por contradição. Segundo a defesa da empreiteira, o depoimento do lobista Fernando Soares, conhecido como Baiano, coloca em xeque o que falou Costa sobre os valores de propinas recebidos pelo ex-funcionário da estatal. Fernando Soares contou em depoimento que pagou entre 20 e 25 milhões de reais para Paulo Roberto Costa. O ex-diretor diz que foram 8 milhões de reais. Desse total, 2 milhões de reais teriam saído da Andrade Gutierrez. O lobista ainda disse que pagou 900 mil reais de suborno a um ex-diretor da Andrade Gutierrez chamado Luiz Mário Mattoni, amigo de Costa e não citado pelo ex-diretor na delação premiada. A defesa de Costa afirma que a versão de Fernando Baiano é mentirosa.
Em Brasília, a CPI da Petrobras divulgou o relatório final da comissão sem indiciar nenhum político suspeito de envolvimento no esquema de corrupção da estatal. Com exclusividade, a TV Cultura teve acesso ao relatório feito pela Kroll, empresa de espionagem contratada por mais de R$1 milhão pela CPI para colaborar nas investigações. Mas o relatório não trouxe novidades e a maioria das informações foram retiradas de publicações em jornais e revistas brasileiros. Ô, Vila, o temor de muitos brasileiros é que essa tempestade toda aí da Lava Jato acabe numa mínima garoa, né? É difícil, muito difícil, difícil que isso ocorra. Eu acho que isso para o bem. Por quê? Porque diferente de denúncias que aparecem na esfera do Congresso Nacional, por exemplo, numa CPI, ou da Câmara ou do Senado, ou mista, em que depois se chega a um acordão lá no Congresso, como algumas vezes isso ocorreu e tal. Agora é diferente, porque a Operação Lava Jato, ela já está na sua 19ª fase, vale lembrar, e se estendeu, portanto, mais de um ano, e o processo está sendo muito célere lá em Curitiba. E o papel do juiz Sérgio Moro, volto sempre a lembrar, ele é um personagem fundamental na história do Brasil contemporâneo, né? Porque com a sua ação, a sua integridade, a sua competência, tem feito todo esse trabalho de inúmeras condenações. Então, aquela possibilidade daquele acordão não dá, porque o inquérito depois vira processo, o processo passa para o julgamento, isso na primeira instância. A segunda instância da Justiça Federal é Porto Alegre e a terceira, Brasília tal. Tudo indica, pelo número de processos, de condenações que continuam ocorrendo hoje mesmo, novos processos estão sendo iniciados, aquela possibilidade de acordo não vai dar certo. E as condenações vão sendo somadas. A possibilidade, por exemplo, de alguns fazer delação premiada é difícil quando, por exemplo, já se avançou muito nas investigações. Então, aquela possibilidade não dá. E essa variável, isso é fundamental para o momento que vivemos. O governo não controla. É a independência do Poder Judiciário, só faltava essa. Aí viraria ditadura mesmo, né? Então, você pode tentar acordo com Eduardo Cunha, Palácio do Planalto, ou tentar acordo com Michel Temer, com o rapazinho lá do Rio de Janeiro, etc. Tal. Isso você faz. Agora, não tem jeito de fazer acordo com a Justiça Federal, com a 13ª Vara lá de Curitiba. E aí está sendo jogada a sorte do Brasil. Algo que eu já disse aqui várias vezes. A sorte de todo esse processo não é em Brasília que está sendo jogada. A sorte está sendo jogada em Curitiba. E daí que eles estão movimentando mundos e fundos, contratando escritório de advocacia com 100, 200 advogados, gastando bilhões, os corruptos, né? E eu fico perguntando se ninguém fala assim, mas qual é a origem dos meus honorários? Mas, deixando isso de lado, que eu já disse aqui várias vezes, né? Mas esses bilhões estão chegando para tentar segurar, mas não vão anular. Dessa vez vai ser muito difícil. Parece que a justiça, pela primeira vez, vai ser feita por andar de cima. Mas esses processos sobem, Vila, para as instâncias superiores. Sobem, então vão subir. Aí, como é que resolve essa questão aí das delações contraditórias? Pois é. Olha, William, na área do direito penal, a prova testemunhal, com todo respeito às prostitutas, é considerada a prostituta das provas. Que a testemunha vai depor e não se sabe se ela está falando a verdade, se ela está sob encomenda, se ela está a fim de desvirtuar, enfim, a que serviço ela está prestando, etc. Você imagina, então, um delator premiado, né? Delator premiado. E agora nós começamos a ver as primeiras contradições. Quer dizer, como a Camargo Corrêa está dizendo lá, olha, o fulano, que é o Paulo Roberto Costa, disse que era tantos milhões, mas o Fernando Baiano está dizendo que é muito mais. Quer dizer, se isso for provado, porque essas provas que são feitas através da delação, elas têm que ser recebidas como indícios. Se elas não forem consideradas no contexto das provas que as delações abrem para que possam ser realizadas. Quer dizer, se o centro diz, ó, o dinheiro está em tal lugar, você tem que ir lá no banco tal, ver quem tirou o dinheiro, por onde passou o dinheiro, fazer como a Procuradoria Suíça fez. Foi atrás do dinheiro. Descobriu que o Eduardo Cunha tinha transferido a conta um dia depois, não sei de que dia, para uma conta do banco tal, para o banco tal. É atrás da grana que tem que ir. Aí você vai chegar. Se ficar só na delação premiada, fica muito frágil. Aí corre o risco de acontecer. As instâncias superiores talvez não admitam exclusivamente, com base em delação premiada, condenação de qualquer que seja. Não é? Então, esse é um caso que... Agora, acho que acordo, isso é impossível que aconteça nessa conjuntura. Pode haver os entendimentos, como está dizendo o Vila aí, lá, fulano, conversa com fulano agora. Meteu o Procurador-Geral da República, o juiz Sérgio Moro, todo o corpo que está em torno do Procurador-Geral da República, num grande conchavo com o Executivo, ou mesmo com o Judiciário, os ministros do Supremo. Isso, a meu ver, a essa altura dos acontecimentos, não acontece e nem há condições de que venha a acontecer.
Em instantes, a explosão danifica 53 imóveis no Rio de Janeiro e a motorista que matou 2 pintores de ciclofaixa em São Paulo vai responder em liberdade. O dono da pizzaria que explodiu em São Conrado, no Rio de Janeiro, confirmou à Defesa Civil que estocava botijões de gás. 8 pessoas ficaram feridas e 53 imóveis foram afetados. 3 desabaram totalmente e 10 estão condenados. Até agora, 8 botijões foram retirados dos escombros. A Defesa Civil acredita que um vazamento tenha provocado o acidente, mas só a perícia poderá confirmar. Mais de 150 homens trabalham desde a madrugada em busca de sobreviventes. A explosão foi ouvida num raio de 2 quilômetros. 3 meninas de uma aldeia indígena morreram atingidas por uma roda que se soltou de um caminhão na BR-386, perto do município de Estrela, na região central do Rio Grande do Sul. Uma 4ª adolescente está internada em estado grave. Elas esperavam um ônibus escolar quando foram atingidas. Moradores bloquearam a rodovia em protesto. O motorista disse que não percebeu que a roda tinha sido arremessada, por isso não parou para socorrer. Ele foi preso em flagrante. A Justiça revogou a prisão preventiva da motorista que atropelou 2 operários que pintavam uma ciclovia durante a madrugada na zona norte de São Paulo. Juliana Cristina da Silva deve ser liberada amanhã. Ela foi presa em flagrante depois de tentar fugir. O teste do bafômetro apontou que ela estava embriagada. Juliana vai responder por duplo homicídio, lesão corporal e por fugir sem prestar socorro. A Associação Paulista Viva, formada por moradores, comerciantes e trabalhadores da região, criticou o fechamento de todas as pistas da Paulista aos domingos. Ela defende que uma faixa em cada sentido e 2 ruas que cortam a avenida fiquem livres. Também reclama que a decisão não foi tomada em diálogo com o Ministério Público. A Prefeitura disse que o fechamento respeita todos os estudos de impacto no trânsito necessários. Vamos lá, fazer uma correção, né, Vila? São Cristóvão, me perdoa aí o pessoal de São Conrado, o acidente foi em São Cristóvão. Ayrton Soares, você mora perto da Paulista, gostou do fechamento da Paulista aos domingos? Eu fui lá ver, eu estou achando, o povo que está indo lá está muito feliz. Os moradores estão ali sendo prejudicados por causa do acesso. Se a Prefeitura conseguir uma fórmula de disciplinar e fazer com que os moradores da Paulista se satisfaçam com a solução de ter um passe livre para entrar e sair. As ambulâncias já circulam livremente ali, qualquer hipótese, não há como deter uma ambulância. Mas é essa questão hoje que parece que aflige. Agora, vi muita gente contente, vi muitos shows de grupos que estão se organizando e vão lá, pegam uma esquina, começam a tocar, recebem contribuições, até vi novos talentos, não é? Que surgem, você vê pessoas dançando, né, pois na rua, né? Então, eu acho que, para mim, é uma área que vai possibilitar ao paulistano muito lazer que ele não tem. Vila. É uma questão, os conjuntos de música tem todo dia, basta olhar ali na esquina com Augusta, tal, estão cheios aí, espalhados aí pelas calçadas, e é muito legal nas calçadas o que eles fazem tal, isso durante todos os dias, inclusive no final do dia especialmente, né? Agora, a questão é muito polêmica, especialmente para quem não mora em São Paulo, saber a importância, que é uma via, é uma artéria muito importante que liga a cidade, né? Uma área da cidade com outra, cercada por mais de 1 dúzia de hospitais, área comercial e residencial. Há problemas das pessoas entrarem e saírem dos seus imóveis, uma questão constitucional, o direito de ir e vir, que não tem, as pessoas ficaram ilhadas, é muito difícil encontrar uma solução. O Ministério Público tinha apontado e foi desrespeitado pela Prefeitura, porque o que o Ministério Público tinha apontado era deixar 1 ou 2 vias de cada lado, para facilitar justamente para esse tipo de trânsito. Caso contrário, é impossível a circulação e tenha policiamento suficiente. Por outro lado, as ruas paralelas, que vão a Alameda Santos e a São Carlos do Pinhal, Cincinato Braga, ficaram intransitáveis. Tal. A pergunta é, onde estão os parques? Onde estão os parques municipais? Por que você não expande as praças, as áreas de lazer, né? Então, a grande questão é que você cria, na verdade, uma situação para desviar a atenção da população de que falta creche, as escolas não funcionam, a parte de saúde é um verdadeiro desastre, aí todo mundo fica falando da Paulista. Isso é pura enganação. O Ayrton, o Claudinei Amorim aqui pelo Facebook, a senhora que atropelou e matou
foram 2 trabalhadores, tem endereço fixo e tem procuração para matar. Que lei é essa? As pessoas reclamam muito, né? Quem quer matar uma pessoa e ficar livre é só usar o carro, né, no Brasil. E você se embriaga, que fica mais leve até a sua punição, né? Porque se ela estava embriagada, se ela fugiu, né, dificultou, ela precisou ser perseguida pelas pessoas que assistiram ali ao atropelamento para ser presa, né? Então, claro, ela tem direito a pleitear, responder em liberdade o processo, porque, afinal de contas, se ela for réu primária, ela tem todos os direitos legais. Mas é preciso que alguma coisa seja feita na legislação para que esta detenção que ela foi submetida se transforme num instrumento de intimidação para que as outras pessoas não façam a mesma coisa. Porque senão o raciocínio é o seguinte: não, eu vou beber, se eu beber demais e acontecer alguma coisa, depois se me prendem, eu entro lá com habeas corpus, ou peço a revogação da prisão preventiva, aí eu saio. Não é? Esse é o raciocínio básico de quem tem uma mentalidade deturpada. Mas isso ocorre. A prisão dela não significou um impacto que intimide os demais. Eu acho que isso é que tem que ser considerado. Essa impunidade no Brasil é um problema, né, Vila? É um problema, porque não funciona a instituição. Aí voltamos àquele problema inicial que nós falamos anteriormente. As instituições, elas não funcionam adequadamente. Se funcionasse adequadamente, isso não se repetia. Ou seja, você precisa mudar a legislação, código de processo, etc. Tal. Todo mundo, a cadeia tem de ser igual para todos, acabar com o privilégio de quem tem diploma universitário tem cadeia separada, os presídios precisam funcionar bem. Aí começa a aprender e vem aquele dizendo assim: tem muito preso no Brasil, tem muito preso. Então, perceba a contradição. Quantas vezes nós falamos aqui, vem uma estatística, não sei de onde saiu o número, porque as estatísticas no Brasil são maravilhosas. O 4º país, 3º país que prende mais no mundo. A gente está vendo um caso que o telespectador e qualquer pessoa de bem diz: essa moça não pode sair livremente. Ou seja, ela matou 2 pessoas, tal. O processo devia ser célere. Claro que ela não pode ficar presa ad eterno antes de ser condenada, caso seja, o que tudo indica, tal. Aí depois vão dizer, se prender. Tem muito preso no Brasil. Pacientes com câncer estão recorrendo à justiça para ter acesso a uma pílula desenvolvida na USP de São Carlos, no interior de São Paulo. Mas a substância ainda não foi testada e o fornecimento nesse estágio de produção vai contra as regras da vigilância sanitária. Samuel está à espera de um milagre para sua mãe. A esperança é que a justiça determine que ela receba a fosfoetanolamina. A pílula pode representar um tratamento com menos danos ao organismo do que a quimioterapia. Ela já começou a tomar fazem 10 dias e é impressionante o resultado. A pílula foi distribuída pela USP sem liberação da Anvisa e ficou famosa depois que pacientes apresentaram resultados positivos e postaram depoimentos na internet. Hoje, todos os exames que eu faço dão negativos. Sou uma sobrevivente do câncer porque eu conheci a fosfoetanolamina. O Supremo Tribunal Federal determinou que as cápsulas continuem a ser produzidas no Laboratório de Química da USP e entregue aos pacientes que entraram com as ações. Desse debate que pode resultar alguma consequência, pelo menos de verificar a possibilidade de ter-se aí algo que seja útil no tratamento dessa moléstia. A pesquisa científica começou aqui no Instituto Butantan em 2002. Depois foram realizados testes pré-clínicos, ou seja, usando animais para verificar a eficácia do composto fosfoetanolamina. Em relação à quimioterapia, o composto apresentou um resultado melhor, com menos número de sessões e ainda menos danos ao sistema imunológico do paciente. Este pesquisador da USP desenvolveu esses estudos preliminares e afirma que o medicamento, nessa fase experimental, apresentou bons resultados na luta contra o câncer de pele, fígado, rim, mama e leucemia em camundongos. A fosfoetanolamina é capaz de induzir morte celular e é capaz também de melhorar o sistema imunológico. A esperança ganhou força com a possibilidade da produção do medicamento em Cascavel, no interior do Paraná. O único interesse que nós temos é de que, caso isso seja produzido, comercializado, parte desses royalties, parte desse lucro obtido seja na formação de um instituto de pesquisa. O pesquisador do Instituto Butantan faz um alerta. É premeditado falar em cura graças à fosfoetanolamina. Por isso, o tratamento convencional deve ser mantido. A importância desse composto no organismo é que ela evita os efeitos colaterais que a quimioterapia promoveria.
Apesar da crise das vendas em baixa, as montadoras de veículos promoveram aumento dos preços. De dezembro até setembro, o consumidor está pagando quase 6% mais caro nos carros novos. Seu José veio ver o preço do carro que gostaria de levar para casa, mas tomou um susto. Estou até quase que apelando para 1.0, que é o que está dando para encarar. Em relação a dezembro, o brasileiro está pagando quase 6% a mais para sair com um carro novo da concessionária. Tem modelo popular, por exemplo, que chegou a ter alta de quase 19%. O aumento dos preços fez Sônia adiar a compra do carro 0 quilômetro. O carro que a gente vimos em janeiro, que era 47, hoje está com 56. Então, quer dizer, subiu muito, né? Seu Manuel só não desistiu porque conta com a ajuda do 13º salário para dar de entrada e reduzir o valor das prestações. A gente vai pegar alguma partinha dele e usar, né? Porque senão não tem outra alternativa. Nesta concessionária na Zona Oeste da capital paulista, a tabela de preços dos veículos novos chegou hoje com um reajuste médio de 1,7%, 60 dias após o último aumento. A gente está diminuindo a nossa margem de lucro, né? Apertando cada vez mais o cinto, e na linha de seminovos a gente está forçando um pouco mais nas avaliações, sempre tentando pagar um pouco mais para poder garantir a negociação com o cliente. Mesmo assim, os negócios continuam devagar. Desde o começo do ano, o mercado de veículos novos aponta retração de quase 23%. A queda nas vendas levou as montadoras ao programa de proteção ao emprego para reduzir salários e a jornada de trabalho em 30%. A Associação dos Fabricantes disse que os reajustes refletem a alta nos custos de produção e a disparada do dólar que encarece peças importadas. Em plena recessão, você tem que aumentar preço. E tem que aumentar preço, porque se você não o fizer, você passa a produzir com um prejuízo tão imenso que isso acaba por levar a empresa à falência. Ayrton, o carro caro não é sinônimo de pátio cheio, Ayrton? O carro caro é sinônimo de pátio cheio? Não. Pátio cheio devia haver, então, uma venda com maiores facilidades por preços reduzidos. Podia até reduzir a margem de lucro. Agora, eu vi o comentário que fez o senhor ainda há pouco. Ele disse que o problema do lucro, etc. Eu fui levantar, o Banco Central divulgou que o valor remetido para outros países caiu esse primeiro trimestre para 121 milhões de dólares. O valor da remessa de lucros das empresas montadoras no Brasil. E mais ainda, o negócio no Brasil é tão ruim que eles estão investindo 1 bilhão de dólares em empréstimos, segundo o Banco Central, através de suas controladoras aqui, e 1,5 bilhão e 1 bilhão de injeção direta de recursos de capital. Quer dizer, investir 1 bilhão em empréstimos, olha, tem um jogo por trás disso daí, que o juros à altura que está, se ele empresta para aqui, quanto ele retorna de lucro para lá, é uma máfia. É uma máfia, você nunca sabe a certo. Quer dizer, só recebeu benefícios do governo, especialmente do governo Dilma e Lula. Todos os incentivos possíveis. E agora tem até um processo de proteção ao emprego que nós pagamos 30% do salário que os trabalhadores têm que receber. Quer dizer, o que mais que eles querem? Muito bem. O Sérgio Augusto aqui pelo Twitter, se aumentar, eu não compro. Vila, você quer comentar a reportagem anterior sobre o medicamento Sim, sim. Com a combate sua ao licença, câncer? falar justamente da matéria sobre o câncer, porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima, afeta, centenas, dezenas de milhares de pessoas e tal, e eu entendo o desespero, acho que todos nós, das famílias, né, das pessoas, das famílias que estão sofrendo com isso. Agora, a grande questão é para um medicamento, e a gente sabe, você precisa ter um levantamento estatístico, um levantamento cuidadoso, isso muitas vezes não é uma coisa que se resolve em um mês, um semestre, um ano, você precisa de um longo levantamento de pesquisa. O que me chama a atenção, no caso desse medicamento da USP, é porque isso não foi patenteado, não foi testado, não foi feito um experimento, como manda das regras do trabalho científico e tal, e isso é muito importante. Por outro lado, para ver uma coisa concreta, como é a face mais perversa, a corrupção é perversa, mas ela é mais perversa ainda na saúde. Todo o dinheiro que a gente falou hoje desviado aqui, imagina se tivesse sido aplicado nos vários institutos do câncer, por exemplo, em hospitais, como o trabalho maravilhoso que é feito em Barretos, entre outras instituições que trabalham no combate ao câncer. Então, o dinheiro da corrupção é roubado. E na pergunta que nós fazemos,
Cadê o ministro da Saúde? O senhor Marcelo Castro, se eu não estiver enganado. Numa hora dessa, tem de vir, em qualquer país importante do mundo, numa hora que cresce uma dúvida dessa, não é mandar alguém da Anvisa, que por sinal não apareceu também, mas é vir o ministro da Saúde e falar assim, dá a sua resposta à ansiedade de milhares e milhares e milhares de famílias. A gente nem sabe o nome dele, eu sei porque agora teve a reforma, mas é outro incapaz que não devia estar lá em Brasília. Muito bem, Mário Sérgio Cortella, isso mesmo, comentarista do Jornal da Cultura, recebeu hoje o título de cidadão paulistano. Ele nasceu em Londrina, no Paraná, veio para São Paulo no final da década de 1960 e aqui construiu uma carreira de sucesso. Eu converso agora com a repórter Luísa Moraes. Boa noite, Luísa. O Cortella ajudou a tornar a filosofia mais popular, não é isso? Boa noite, William. Boa noite a todos. Com certeza. Por isso, a justa homenagem ao paranaense Mário Sérgio Cortella. Antes da cerimônia de premiação, Mário Sérgio Cortella fez uma palestra sobre docência e decência. Por isso é decente tudo aquilo que enfeita, é indecente tudo aquilo que enfeia. Mário Sérgio Cortella recebeu o título de cidadão paulistano como reconhecimento por uma vida dedicada à educação. Formado em filosofia no Paraná, ele fez mestrado e doutorado na PUC de São Paulo. Foi professor na universidade por 35 anos e secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 1992. Atualmente é comentarista da rádio CBN e no Jornal da Cultura. A estrutura de segurança tem que ser uma tarefa do poder público. Cortella é autor de mais de 20 livros, entre eles Educação, Escola e Docência. Qual é a tua obra? E Ética e Vergonha na Cara. Ele fala sobre os mais variados temas, sem deixar de lado a espiritualidade, herança dos tempos em que estudou no monastério. O sorriso largo, a facilidade com as palavras, fizeram do professor Cortella um dos mais requisitados palestrantes do país. E eu converso agora com o Mário Sérgio Cortella. Em primeiro lugar, Cortella, parabéns em nome de toda a equipe do Jornal da Cultura, porque se eu não dou os parabéns, alguém vai brigar comigo depois. Conta pra gente a importância de receber um título como esse. Veja, não são todos os comentaristas do Jornal da Cultura que são cidadãos paulistanos, porque não nascemos aqui. Agora eu também o sou. Isso é uma homenagem a quem é da área de educação na cidade de São Paulo. Por isso, não é só para mim, é para mim também. Mas eu que 48 anos nessa cidade estou, fico absolutamente elevado, né, emocionado de fato com algo que acontece para alguém que se dedica à atividade de educação numa cidade que nasceu num colégio. Né? Por isso, não é qualquer coisa. Que, aliás, ele bem lembrou, a única das 10 maiores cidades do mundo que começou numa escola. Agora, você fala muito de ética na tua obra, não é? Fala muito de decência, foi tema, inclusive, hoje do teu discurso, da tua palestra. A gente vive um momento delicado no país hoje, não é? Tem muita discussão a respeito disso. E o ministro Celso de Mello, que daqui a pouco vai estar no programa Roda Viva, falou e defendeu o impedimento mesmo da presidente, do vice, do presidente da Câmara dos Deputados. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito. A gente vive uma crise de ética hoje? Nós vivemos, ainda bem que a gente vive uma crise e pode discuti-la, debatê-la. Um ministro de um Tribunal Superior pode se manifestar sobre isso. A democracia tem gente que defende, outros que são contra. O ministro dirá que ele é a favor, outros dirão que é contra. Essa é uma das belezas da democracia. Essa crise, ela é uma depuração. Por isso, eu tenho uma alegria cívica de estar vivendo esse momento. Não do que está acontecendo, daquilo que a gente não quer que aconteça e vai cortar desde agora. A favor ou não, com impeachment ou não, a democracia vive, pulsa, e isso é bom demais. Alguma de lição a gente há de tirar desse momento que a gente está vivendo. Obrigada, boa noite, e eu volto ao estúdio com vocês. Obrigado, Luísa. Bom, só confirmando, daqui a pouquinho, o Roda Viva com o ministro Marco Aurélio Mello. A seguir, dólar volta a fechar em alta e a aviação russa faz 50 ataques na Síria em apenas 24 horas. O dólar subiu 0,08% e terminou cotado a R$ 3,87. No mês de outubro, o dólar acumula queda de 2,24%. No ano, a moeda tem alta de quase 46%.
Depois da Hungria, países dos Balcãs limitam a entrada de imigrantes e forçam refugiados a passar a noite no frio e na chuva. 10 mil imigrantes só conseguiram atravessar a fronteira da Sérvia com a Croácia hoje à tarde. Os campos de refugiados croatas estão lotados por causa da decisão da Eslovênia de limitar a entrada no país a 2.500 pessoas por dia. Os imigrantes tentam chegar a países ricos como Alemanha e Áustria. Como alternativa, muitos refugiados estão atravessando os Alpes Julianos na Eslovênia. A Rússia informou que 50 alvos islâmicos foram atingidos por bombardeios aéreos nas últimas 24 horas. Por terra, soldados sírios e do Irã reconquistaram cidades dominadas por rebeldes. Tropas da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, iniciaram hoje treinos aéreos, considerados os maiores dos últimos 10 anos no Mediterrâneo. Mais de 30 países participam. Os treinos vão durar até novembro. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou novas estratégias para combater o extremismo. Pela nova lei, mesquitas e locais suspeitos serão fechados. Passaportes de jovens ligados a grupos extremistas serão apreendidos. O governo declarou que 700 britânicos se juntaram ao ISIS na Síria. Desse total, 300 voltaram. Um imigrante africano foi morto depois de ter sido confundido com um atirador palestino no sul de Israel. Milá Abitum foi baleado por um segurança e linchado por israelenses numa rodoviária. O ataque foi logo depois da morte de um palestino que invadiu o local com um rifle e disparou contra os passageiros, ferindo 9 pessoas. Veja daqui a pouco, estádios do Rio de Janeiro voltam a vender cerveja e mais. Grupo de balé americano faz espetáculo nas alturas. Os estádios de futebol do Rio de Janeiro já podem vender cerveja. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial e depende agora da contratação dos fornecedores. A bebida alcoólica foi banida dos estádios em 2008, mas os autores da medida na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro alegaram que a cerveja foi vendida durante a Copa de 2014 e não causou problemas. Em São Paulo, a proibição se mantém. E aí? Libera geral? Nos estádios, bem, é que a Copa é bem controlada, né? Claro. É outro público que está na Copa do Mundo do que o público que normalmente vai aos jogos ou do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, ou do Campeonato Regional lá do Rio de Janeiro e tal. Agora, eu acho que muitas vezes é esperar para ver efetivamente o que vai acontecer. Claro que ninguém mais entra com garrafa, todo mundo sabe, coloca no copo, etc. tal, aquilo que é feito em estádio. Agora, a violência continuou, com cerveja ou sem cerveja. As mortes continuaram. Aí me parece que o problema é outro. Se tiver fiscalização, se dentro os estádios realmente funcionarem, se você comprar um ingresso e sentar no lugar onde você comprou o ingresso, na Copa do Mundo, você fazia isso. Eu duvido agora alguém comprar um ingresso e chegar lá no C13 e falar, vou sentar aqui, né? E lá está no meio da torcida organizada, por exemplo. Ele vai sentar em qualquer outro lugar, menos lá. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ver a experiência no Rio, né? Vamos ver o que acontece no Rio de Janeiro, se realmente se aumenta a violência ou não. Caso tenha aumentado a violência, evidentemente que tem de voltar à medida anterior, mas pode ser que não, ou a raiz seja outra, né? Aí. Eu acho que o álcool ele vai possibilitar um incremento da violência. Uma pessoa que bebe, que está alcoolizado, tem muito mais condições, chances, vontade de praticar violência do que uma pessoa que não está bêbada. Então, eu acho que é um retrocesso, na minha opinião. Eu achava que nós estávamos num estágio superior. Não, esporte é esporte, vai lá para torcer para o seu time, etc. Não vai lá para se embriagar. Coma lá o seu sanduichinho, tome a sua Coca-Cola. Já a indústria se satisfaz em vender refrigerante. Por que ela precisa pressionar esse ponto de fazer a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é uma Assembleia que, meu Deus, sensível ao poder da indústria cervejeira do Brasil, né, libera no Rio de Janeiro, né? Vamos esperar que aqui em São Paulo não haja essa liberação. Fora que muitos torcedores voltam para casa dirigindo. E lembrar que o sujeito já chega bêbado no estádio também, né? É mais difícil, mas pode errar o caminho. Itaquera não é fácil chegar, hein? E lembrar agora, que lá na Baixada é mais fácil. E os bares do entorno. Então, se for para proibir, por que no do entorno? Eu sou contra.
Uma menina do Acre de apenas 6 anos de idade cortou mais de meio metro de cabelo para ajudar no combate ao câncer. A iniciativa faz parte do Outubro Rosa, que tem ações de conscientização e luta contra a doença em todo o mundo. Há 3 anos, Larissa não mexia no cabelo. Ela decidiu cortar as madeixas sozinha depois que os pais explicaram que os fios ajudariam crianças que não têm cabelo por causa do câncer. Os 59 centímetros de fios foram doados e Larissa ganhou um visual Chanel e um duplo beijo dos pais. No Rio de Janeiro, um dos cartões postais da cidade mudou de cor. O Cristo Redentor entrou na campanha mundial contra o câncer. O Outubro Rosa é sinônimo de luta contra o câncer, principalmente de mama. O movimento surgiu nos Estados Unidos na década de 90 e se espalhou pelo mundo. Vários prédios e monumentos também ganharam o tom rosa para lembrar as mulheres sobre a importância de um diagnóstico precoce. Desde o início do mês, ícones como o Empire State, em Nova York, a Casa Branca, em Washington, o Anjo da Liberdade, no México, a Torre Eiffel, em Paris, a Torre de Tóquio, no Japão, o Parlamento Britânico, em Londres, e as Torres Gêmeas de Petronas, na Malásia, também ganham o tom da campanha. Nos Estados Unidos, times da Liga Nacional de Futebol Americano entraram em campo com adereços cor-de-rosa. Sobreviventes de câncer de mama e voluntários da campanha fizeram uma torcida especial. Muito bem, vamos registrar a participação de alguns dos nossos telespectadores. A gente atende por dia aqui milhares de mensagens pelo WhatsApp, Facebook, Twitter. Não conseguimos ler todos. Vamos registrar alguns. O Flávio Mouza, aqui de Cotia, o Ronaldo Pereira, de Minas Gerais, Marcela Perillo, de Recife, Vanessa Nogueira, de São Paulo, Renata, de Campinas, Alexandre Andrade e Larissa Benevides. E os senhores, também agradecer a participação, Marco Antônio Villa, o historiador, e Ayrton Soares, boa noite, deputado e advogado, ex-deputado e advogado, e uma boa noite para você também. A gente termina com um espetáculo num palco inusitado. Uma companhia de dança americana fez uma apresentação especial na fachada de um arranha-céu na China. É uma combinação de balé e escalada de tirar o fôlego. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura, inclusive edições passadas. Anote aí, youtube.com/Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você e nos vemos amanhã.